Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começar por cumprimentar os membros da Federação Nacional de Estudos Europeus, Luís, Catarina, Filipa, obrigada por estarem aqui connosco e também demonstrarem interesse e vontade de partilhar aquilo que é o vosso trabalho e trazer este tipo de temáticas para cima da mesa. E eu queria, antes de mais, congratular-vos pela vossa missão, pelo que representam, por desenvolverem este tipo de iniciativas que nos falavam ainda agora, que desenvolvem literacia europeia, que sabemos, como vocês bem demonstram no estudo, infelizmente, não estão nos níveis que desejavelmente deviam estar. Congratular-vos pelo estudo que desenvolveram, que acho que foi um trabalho rigoroso e importante, que tem algumas conclusões que eu achei particularmente interessantes, não porque me surpreendessem, mas por concluir que de facto ficam demonstradas num estudo, algo que de facto é de sensação geral. Depois dizer-vos que a nossa geração, e vocês sabem que eu sou da vossa idade mais ou menos, já nasceu e cresceu inserido na União Europeia, e em alguma medida o facto de estarmos absolutamente habituados a tudo o que são os direitos associados à pertença à União Europeia, seja a liberdade de movimento, seja a moeda única, seja os direitos fundamentais que temos consagrados e que são tutelados jurisdicionalmente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, traduz em alguma medida numa eventual sensação de que isto é tudo garantido, porque não trabalhamos nem construímos este processo, e este é um dever de construção contínua que nós também temos. A União Europeia tem feito um caminho no sentido do aumento das suas competências, no sentido de desenvolver o constitucionalismo europeu. Sabemos que os regulamentos europeus impactam quase todas as dimensões da nossa vida, ainda que os cidadãos nem sempre compreendam que, e eu achei curioso vocês referirem a questão de, por vezes, se um fundo não vem, responsabilizamos Bruxelas, e aqui eu penso que a classe política também tem que fazer alguma meia-culpa, porque nem sempre dá os devidos louros àquilo que é o trabalho que se produz em Bruxelas, nomeadamente, como eu dizia, regulamentos que trazem consequências muito positivas àquilo que é a vida dos cidadãos. Mas dizer-vos que também me parece que, nos últimos anos, a União se tem aproximado das pessoas. Aliás, o vosso estudo demonstra isso, seja a ação conjunta na pandemia, seja a ação conjunta no apoio à Ucrânia, tem-se traduzido no aumento da confiança dos cidadãos na União Europeia. Aliás, e nós sabemos que nestas últimas eleições europeias, ainda que a taxa de abstenção se tenha permanecido alta, nos 63%, ainda assim fomos inundados de notícias boas de que quase 80% dos jovens portugueses, segundo o Eurobarómetro, queria votar e tinha a intenção de votar nas eleições europeias. Sabemos também que, apesar de alta, foi a taxa de abstenção mais baixa dos últimos 20 anos em eleições europeias, o que eu penso que se traduz num sinal positivo neste caminho que estamos a fazer. E também notei com agrado que, por exemplo, no vosso estudo se dizia que cerca de 90% dos participantes expressavam uma confiança positiva nas instituições europeias, o que me parece também mais um sinal. Bom, além do mais, temos neste momento um Next Generation EU que traduz um investimento da União Europeia na justiça interjurisdicional e nestas próximas gerações. Mas também dizer-vos, por outro lado, que reconheço que há, de facto, distanciamento entre os cidadãos e a União Europeia, desde logo porque o Parlamento Europeu é o único órgão que tem sufrágio direto dos cidadãos. Há várias propostas para que esta situação possa ser alterada. Também, por curiosidade, gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Parece-vos que há outros órgãos que devessem envolver os cidadãos de forma mais direta na eleição? Sim? Não? Por outro lado, dizer-vos que uma das propostas que vocês avançam, o Minuto Azul, parece-me uma boa proposta, portanto, aumentar aquilo que é a informação que circula nos mídias sobre o que se passa em Bruxelas, parece-me absolutamente relevante para que as pessoas tenham acesso a este tipo de informação. Também dizer-vos que me pareceu que nestas eleições europeias, e vocês têm um capítulo de propostas relativamente aos mídias, me parece também dar um passo positivo, com debates diários sobre vários temas concretos que dizem respeito à União Europeia, portanto, pareceu-me positivo. E, portanto, perguntar-vos também a opinião sobre isto e depois fazermos mais duas perguntas. Por um lado, porque aquilo que vocês hoje vêm aqui no sentido de um pedido de colaboração, e, portanto, penso que é imperativo questionar-vos de que maneira podemos ajudar e como é que podemos colaborar e prestar auxílio àquilo que é a vossa missão. E, por outro lado, duas questões que eu também achei curiosas. Uma que é a vossa proposta de voto obrigatório nas eleições europeias. Esta é uma realidade que não existe em Portugal, como sabemos. Eu tenho sérias dúvidas de que um voto obrigatório, ainda que aumente as taxas de participação, se traduza, na verdade, num aumento da literacia europeia ou sequer no aumento do voto consciente. Isto implicaria, naturalmente, também uma alteração aos tratados, que existe também unanimidade nos vários Estados-membros e, portanto, perguntar-vos se esta é uma aspiração ou uma provocação
preocupação irreverente para nos colocar a pensar, ou se na verdade entendem que esta proposta de facto pode fazer caminho, e concluir com uma última pergunta, questionando-vos relativamente àquilo que é a vossa proposta de comparticipação da Bolsa Nacional para o Colégio da Europa e do Instituto de Florença. Nós sabemos que os portugueses, infelizmente, não estão muito bem colocados nas carreiras internacionais e europeias, e portanto gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este tema e perceber o que é que podem partilhar connosco que entendem que podia ser melhorado. E muito obrigada pela partilha que aqui fizeram, pelo trabalho que desenvolvem.